se eu pudesse elencar da nossa experiência do mercado, da nossa experiência ajudando as empresas, da nossa experiência como líder há mais de 20 anos, o feedback contínuo que ocorre nas reuniões de one-on-one, ele é de fundamental importância para o crescimento dos colaboradores. Por quê? Porque você vai estar tendo esse contato periódico com o colaborador. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo, mais querido do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou o Michel Mussolini, o seu evangelista da alta performance, e hoje aqui nós estamos inovando rumo ao 3º ano de podcast, aqui num novo formato, inaugurando um novo formato para vocês, onde nós vamos responder algumas perguntas que vêm tanto das redes sociais, depois dos nossos podcasts, mas também pela nossa experiência em contato com as empresas do mercado brasileiro, as equipes de DHO, as equipes de T&D, que sempre nos procuram para tirar as suas dúvidas. Então hoje a gente vai procurar aqui descomplicar algumas perguntas em um novo formato, em um novo estúdio, em uma nova fase aí do nosso podcast. Bom, primeira pergunta aqui que veio para nós é esta: por que a maioria dos programas de treinamento falham em gerar resultados reais? Bom, são várias variáveis que podem afetar o resultado de um treinamento, mas o mais comum, até foi fruto de um artigo que nós publicamos na nossa newsletter no LinkedIn, as melhores práticas de T&D, é que as empresas elas não se preocupam com as consequências do aprendizado, e sim apenas com o objetivo do aprendizado. O que é isso? Falando para vocês a diferença do objetivo e da consequência, né? Quando se formata um treinamento, normalmente as empresas elas colocam bem no comecinho ali do curso que ao fazer esse curso você terá esses objetivos de aprendizagem. Quando a gente treina alguém, ou a gente quer mudar uma forma como que as pessoas fazem uma atividade, e aí a gente está falando de um treinamento de hard skill, as competências técnicas, ou a gente está procurando dar insights e subsídios para que a pessoa desenvolva a sua forma de ser, o soft skill. Quando a gente faz isso, a gente espera uma mudança de atitude e comportamento, uma mudança na forma como a pessoa faz uma atividade ou na forma como a pessoa se comporta em uma determinada situação. Isso é a consequência do aprendizado. E aí, o que acontece? Quando a gente não deixa isso claro, o que a gente espera que a pessoa mude após realizar o treinamento, a gente não consegue mostrar para o aluno, para o colaborador, qual é a vantagem que ele vai ter ao fazer aquele treinamento. E o ser humano, isso é intrínseco de cada um de nós, procura sempre entender a vantagem de se fazer algo. Quando nós estamos automotivados, gostamos muito de alguma coisa e vamos atrás do conhecimento, nós estamos motivados emocionalmente, racionalmente, internamente. Por quê? Porque a gente gosta daquilo, né? E aquilo vai nos fazer bem. No mundo corporativo não pode ser diferente.
quando a gente oferece algum curso, algum treinamento, a gente vai mostrar para a pessoa no começo o que ela vai se beneficiar daquele treinamento. É aí que grande parte dos planos de treinamento, dos cursos oferecidos falham, porque a gente não deixa isso claro. Segunda pergunta: qual é o maior erro que as empresas cometem ao tentar desenvolver os seus colaboradores? Bom, então a primeira é essa, né, que a gente já falou numa pergunta anterior que vocês já devem ter ouvido, que é não deixar claro quais são as consequências do treinamento. Mas uma segunda grande causa é não ter claro o que se espera de cada função. A ISO 9001 já diz isso há mais de 2 décadas. Toda função deve ter claro quais são as competências técnicas e quais são as competências comportamentais que são requeridas para exercer aquela função. Vou dar um exemplo simples. Um operador de caixa, né? Quando uma padaria, né? Uma bombonière, né? Um supermercado vai contratar um operador de caixa, o que ele espera do operador de caixa? Então, competência técnica, saber fazer conta, matemática básica, saber operar um caixa, saber operar um leitor de código de barras. Isso é o que se espera tecnicamente, para que a pessoa possa desempenhar a sua atividade. O que se espera de competência comportamental? No mínimo, vamos dizer assim, empatia, né, para atender bem o cliente, né, ter um sorriso sempre no rosto, não deixar que problemas pessoais ou até profissionais impactem nessa relação do olho no olho ali no caixa, dar uma experiência para o consumidor de uma maneira positiva. Então, ao entrevistar candidatos para essa vaga, sobre as competências técnicas, deve-se fazer testes para averiguar, e nas comportamentais, também testes, mas não testes práticos, apesar de terem muitos, né, de mapeamento de perfil das pessoas, mas um teste de conversa, né, para averiguar essas competências comportamentais, no caso, por exemplo, a empatia nessa função. E aí, se nós fizermos uma análise crítica sobre as empresas que nós trabalhamos, será que nós temos claro para as nossas funções o que se espera de competência técnica e comportamental? E aí, se isso não está claro, como você vai prover um plano de treinamento que vai beneficiar, vai desenvolver e vai trazer vantagem para esse colaborador e, consequentemente, ele vai produzir mais, de uma maneira mais eficaz e mais eficiente? Então, esse é o grande problema. O erro é não ter mapeado o que se espera, porque você não só consegue desenvolver aquilo que você sabe, o que precisa ser desenvolvido. Então, esse é o maior erro que nós vemos frequentemente em muitas empresas. Tanto que, quando a gente vai, por exemplo, suportar nossos clientes e desenvolver conteúdos de treinamento, mais de 80% são cursos normativos, né, de compliance. Então, as empresas treinam, né, formalmente os seus colaboradores nos cursos de compliance, LGPD, né, segurança da informação, valores, ética da companhia, procedimentos, né, e elas deixam de lado, né, o treinamento de desenvolvimento profissional.
Terceira pergunta. Minha empresa não tem a cultura do feedback contínuo. O que isso impacta e como estruturar um processo que traga resultados? Bom, essa pergunta ela é cabeluda. Eu, com minha vasta cabeleira aqui, saberei responder para vocês. Vamos lá, ó. Feedback. Feedback é importante desde o nosso nascimento. Desde que a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente já começa a receber feedback. E o primeiro feedback do mundo é o tapa na bunda para a gente poder respirar, né? Para a gente acordar. O feedback, ele serve para nos fazer acordar. Lógico, existem formas de você dar o feedback, né? Logicamente, você não precisa tomar tapa a vida inteira para aprender o caminho correto das coisas, né? A gente sempre diz que existem duas formas de aprender, pela dor e pelo amor, né? Pela dor é falhando, pelo amor é pelo erro dos outros, ouvindo um feedback. Em empresas com, hoje, mais de 50% da geração Y, os centennials, nativos digitais, fazerem parte da força de trabalho, e até 2030 nós vamos ter mais de 30% da geração Z, os centennials, na força de trabalho, essas gerações, elas querem, anseiam e precisam de feedback. Eles querem participar, querem ouvir, querem ser ouvidos, e para isso é necessário que os modelos de avaliação de desempenho sejam transformados por modelos de gestão de feedback contínuo. Isso, inclusive, no ano passado, no SHREM, se apresentou novamente que as empresas que mantêm os modelos tradicionais de avaliação de desempenho, que são aqueles formulários que você responde a cada 6 meses ou a cada 1 ano junto com o seu gestor, aquele papel que fica até amarelo, que você define as metas no começo do ano, põe na gaveta e depois de 12 meses tira para fazer a avaliação, esse tipo de modelo, para essas gerações, já não são mais praticáveis e aceitáveis. Na verdade, se nós avaliarmos bem, não é bom para ninguém, para nenhuma geração, né? Porque ao definir uma meta no começo de um ciclo, o gestor deve ter o total interesse de que ao final do ciclo a pessoa não só atenda como exceda os seus resultados, porque logicamente isso vai compor a meta do líder. Então, mesmo que o líder ele não seja adepto do feedback contínuo, não seja adepto de desenvolver pessoas ou não tenha essa competência, pensando racionalmente, profissionalmente, é do seu interesse que os seus colaboradores atinjam e superem as suas metas. Agora, para que a gente tenha um processo de feedback contínuo eficaz e eficiente, o líder ele precisa ter um olhar humano. Ele precisa ter mais do que empatia. Ele precisa ter compaixão, que é a empatia ao quadrado. Ou seja, não só compreender a dor do outro, mas ajudá-lo, estender a mão para que o outro vença os obstáculos. E essa característica ajuda demais as empresas a implementar o feedback contínuo, né? Se vocês implementarem o feedback contínuo, vocês vão ver que processos se tornam mais eficazes e eficientes, produtos se tornam de maior qualidade, a diversidade e a inclusão acabam sendo consequências naturais, né? Porque está o foco nas relações humanas. Então, esperamos que com essas dicas vocês possam repensar
o modelo de avaliação de desempenho das suas empresas e comecem a implementar o modelo de feedback contínuo. Outra pergunta aqui, que, como dizem os mais jovens, bombam nas redes, né? O Leonardo adora, ele fala essa palavra sempre, bomba nas redes, né? Qual a importância das reuniões de one-on-one para o crescimento dos colaboradores? Bom, é fundamental. Se eu pudesse elencar da nossa experiência do mercado, da nossa experiência ajudando as empresas, da nossa experiência como líder há mais de 20 anos, o feedback contínuo que ocorre nas reuniões de one-on-one, ele é de fundamental importância para o crescimento dos colaboradores. Por quê? Porque você vai estar tendo esse contato periódico com o colaborador, frequente e gerando confiança. O primeiro passo para que a gente possa começar a se beneficiar do feedback contínuo é ter a confiança entre o líder e liderado. E isso só se consegue com a proximidade. Toda vez que a gente vai assumir uma nova função, eu já tive essa experiência algumas vezes na minha carreira, e sempre tive, né, naturalmente, a iniciativa do diálogo com os liderados, e depois eu fui, lógico, desenvolvendo essa competência ao longo dos anos, mas quando você começa uma nova relação, né, com o liderado, existe sim um hiato, existe um abismo. E normalmente as primeiras reuniões de one-on-one vai ser um monólogo, tá? Por quê? Porque o liderado ele vai querer medir até que ponto ele pode ser transparente. E isso é natural, porque ele ainda não conhece o seu modelo de gestão. Então, as primeiras reuniões de one-on-one, muito mais o líder vai falar, dar feedbacks, mesmo que faça perguntas, as respostas que nós vamos receber vão ser bem curtas normalmente, sem muitos dados. Só que à medida que você vai fazendo reuniões de one-on-one frequentemente e o seu liderado vai vendo que as informações que ele traz ao seu conhecimento são utilizadas para o desenvolvimento dele ou são utilizadas para a melhoria da organização sem qualquer, entre aspas, retaliação ou uso indevido da informação, a confiança vai aumentando. E a partir do momento que a confiança vai aumentando, mais informações nós vamos recebendo dos colaboradores. Até que a relação ela fica totalmente aberta entre líder e liderado, com confiança, com discussões propositivas e profissionais. Então, nesse sentido, quando a pessoa confia na outra e se gera um plano de desenvolvimento individual, um PDI, esse colaborador ele vai seguir. É diferente a relação quando você mal conhece uma pessoa e fala, olha, eu acho que você deveria fazer, né, um curso de inteligência emocional. Se você não conhece a pessoa, se você não tem essa conexão, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Agora, a partir do momento em que você tem confiança naquela pessoa, você já tem uma história relacional profissional em conjunto, de vitórias e derrotas, sempre no espírito de ajuda mútua, quando esse líder falar, olha, você precisa fazer um curso de inteligência emocional, você vai fazer o curso de inteligência emocional. Eu lembro aqui um caso meu, muito particular, de uma fase da minha carreira, em que eu tinha num gestor uma confiança tremenda. Foi o gestor que mais me desenvolveu como pessoa e como profissional. E aconteceu uma reunião
X com um grupo de gerentes e uma gerente lá não gostou dos resultados que eu apresentei da área dela e nós tivemos ali um problema de relacionamento profissional, né, aonde criou-se um antagonismo, porque numa das minhas funções era reportar tecnicamente as falhas processuais de desenvolvimento de produto, por que ocorreram, e fazer um alinhamento com todas as áreas para que isso não ocorresse mais. E, logicamente, quando você faz isso, você expõe as falhas de gestão dos gestores, né? Mas era o meu trabalho. E essa pessoa ficou completamente irritada com o meu relatório e criou-se esse antagonismo. Bom, numa reunião de one-on-one com o meu gestor, ele me disse que eu deveria procurar essa pessoa, que eu deveria conversar com ela, que eu deveria pedir desculpas, eventualmente, por alguma colocação que ela tenha entendido erroneamente. E eu, no começo, relutei, porque eu disse, bom, só estou fazendo o meu trabalho. Mas, confiando no meu gestor, eu procurei essa gerente, conversamos, nos alinhamos e vejam só, 2 anos depois ela era a minha chefe. Então, e trabalhamos muito juntos, com muita confiança, nos demos muito bem, ela tinha muita confiança no meu trabalho, a substituí em diversas reuniões. Então, esse é o ponto, né? Gerar a confiança. Então, sem isso, dificilmente a gente vai ter sucesso nas reuniões de one-on-one. Vamos lá. Como definir metas claras e alcançáveis para o desenvolvimento dos colaboradores? Não querendo chover no molhado, já falamos sobre isso em outras perguntas, em outros podcasts, mas, primeiro de tudo, saber o que se espera de cada função. Uma vez que a gente sabe o que se espera de cada função, nós vamos definir as metas. A partir daí, é importante que nós tenhamos indicadores que mensurem essas metas. E esses indicadores, logicamente, têm o conceito do SMART, né? Específico, mensurável, actionable, que quer dizer exequível, e time-bound, que quer dizer dentro de um tempo, disposição de tempo que seja possível alcançar, né? Então, por exemplo, eu não posso definir como uma meta desenvolver uma roda de um veículo novo em 2 meses, sendo que se demora no mínimo 6 a 9 meses. Então, as metas também têm que ser, além de exequíveis, ter um prazo mínimo para serem realizadas. Então, sabe-se o que se espera, define-se as metas e define-se os indicadores. E aí aqui é importante o famoso desdobramento. Porque nós temos os OKRs e os KPIs, né? Os OKRs são os objetivos-chave estratégicos, organizacionais. Então, dando um exemplo aqui muito simples, mas que dá para a gente entender. Se eu falo com o vice-presidente de vendas de uma empresa, o OKR vai ser o faturamento, né? A meta de faturamento da empresa. Exemplo, 10 milhões no mês, né? Aqui, por exemplo, o pessoal do estúdio tem a meta de 50 milhões por mês aqui. Então, eles têm essa meta como OKR. Agora, qual vai ser o caminho para eu alcançar esse OKR? Aí são os KPIs,
que são os indicadores-chave de performance. E aí, esses KPIs eles vão sendo desdobrados para as funções menores, né, hierarquicamente. Então, poxa, eu tenho aqui um KPI de ter X leads por mês contatados, eu tenho que ter uma meta de X gravações por mês, e assim sucessivamente. Para que o caminho, ao ser atingido, possa me levar ao cume, que é o objetivo final da companhia. Então, saiba o que se espera daquela função, defina-se a meta, defina-se o OKR, que é onde você quer chegar, e o KPI, que são os milestones intermediários que vão fazer você chegar na meta final. Com isso, a gente vai conseguir definir as metas claras e alcançáveis para o desenvolvimento dos colaboradores. Próxima pergunta aqui. Faço a gestão de desempenho e a gestão de aprendizado em plataformas diferentes e tenho muita dificuldade na gestão. O que eu faço? O que você faz? Seja inteligente e contrate uma solução única, uma solução nativa, uma solução como o Micropower Performa, que é a única solução no mercado brasileiro que tem tanto a parte de treinamento quanto desempenho integradas e nativa. Muitas empresas por aí fazem o quê? Vão comprando soluções. E aí a integração é apenas um single sign-on, que é o quê? É o login automático. Mas o caminho da experiência do colaborador é diferente. Coletar dados para o RH e o TID é complicado. Então, a melhor maneira de você fazer a gestão é que você tenha as funcionalidades de forma nativa e integrada. Tá? A partir daí, o ciclo do desenvolvimento humano ele fica claro, simples e completo. Por quê? Ao, por exemplo, estabelecer um PDI para aquele colaborador, você pode indicar um treinamento que está na própria plataforma, você pode avaliar os resultados desse treinamento nos impactos dos OKRs e KPIs que está também na plataforma, você pode trazer essas informações para as reuniões de prontuário de one-on-one, que também está dentro da própria plataforma. Então, com isso, você faz o desenvolvimento profissional de forma centralizada, de forma única e facilita a gestão, seja para liderado, para o líder ou para os próprios gestores de RH e TID. Fica a dica aí, saia dessas plataformas Frankensteins, venha para o Performa. Ó, fiz o merchan agora, hein? Gostou, né? E aí, pessoal, então vamos para mais uma pergunta aqui. Se você pudesse dar um único conselho, ixi, isso é difícil, eu até vou beber água aqui. Um único conselho para desenvolver um time de alta performance, qual seria? Qual seria? Qual seria? Qual seria? Bom, alta performance, ela está muito ligada à disciplina. Em qualquer função, seja ela numa função corporativa, seja ela no esporte, tudo na vida que demanda disciplina, e se você tem a disciplina, você vai ter alta performance. Por quê? A disciplina te leva a fazer tudo aquilo que é preciso ser feito de forma consistente e resiliente. E nesse processo, ao fazer as suas atividades,
de maneira consistente e resiliente. Por que resiliente? Porque você vai ter tropeços. Vai chegar momentos em sua carreira que você não vai saber fazer da melhor maneira, principalmente quando a gente assume novos desafios. Vai ter momentos na sua carreira em que você vai pisar na bola em saber ser relacionalmente, né? Vai, às vezes, falar algo inapropriado numa reunião, ou ser mal educado com um colega, ou dar uma bronca em público em um liderado. E nesses momentos, o que acontece? Normalmente a gente começa a se culpar. E a partir do momento que a gente se culpa e vem aquela sensação de remorso, a gente dá passos para trás no nosso desenvolvimento. Então é nesse momento que a gente tem que ter resiliência e aprender com os erros e procurar ações, implementar ações para que esses erros não aconteçam. Ou sejam minimizados até que eles sejam totalmente sanados, né? Então, um exemplo da minha carreira, eu lembro que lá em 2006, eu trabalhando como engenheiro automotivo, eu recebi uma incumbência na verdade, uma oferta de implementar uma metodologia de desenvolvimento de produto chamado Design for Six Sigma na engenharia de produto. E quando eu perguntei para o meu gestor o que era, ele falou, olha, eu não sei também, mas a gente vai descobrir juntos. Então, vamos juntos, né? Essa é a confiança do liderado no líder. Eu confiava muito nele e falei, vamos juntos. Então, eu não sabia fazer, eu não tinha a competência técnica, o hard skill do DFSS. Mas a minha disciplina, a minha determinação e a minha resiliência fizeram com que, em 2 anos, depois de muito treinamento nos Estados Unidos, depois também de ser avaliado em diversos países dando esse curso, fazendo projetos, alguns projetos deram certo, outros não deram certo, mas no final foram mais de 150 projetos realizados de forma com sucesso e que trouxeram não só muita qualidade para os produtos desenvolvidos, mas também muita redução de custo. Eu me tornei o primeiro Master Black Belt da região da América Latina. Então, isso é disciplina. E isso me fez aprender a fazer cada vez mais em menos tempo. Isso é o desenvolvimento da competência técnica. E a competência comportamental da mesma forma. Os primeiros one-on-ones que eu fazia com o meu liderado, eu não tinha tanto repertório, eu não tinha tanto conhecimento. Muitas vezes me faltava saber fazer a pergunta certa. E isso me fez procurar outras fontes de saber, né, fora da engenharia. Né? Acabei indo fazer teologia, né, e depois agora mestrado em teologia, e isso também me deu uma visão humana das relações pessoais. Então, isso também é o quê? Disciplina e resiliência de você buscar, né, alternativas, conhecimentos e saberes para que você possa se desenvolver. Então, se você tiver disciplina, né, consistência e resiliência nas falhas, você vai chegar à alta performance. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da resposta dada para as perguntas. Espero que elas possam te ajudar a se desenvolver, que elas descompliquem o tema aí para você. Fiquem ligados no podcast Descomplica TD, podcast que colabora com o seu desenvolvimento pessoal e profissional e também com os níveis de maturidade em treinamento e desenvolvimento humano do nosso mercado. Muito obrigado por acessarem mais esse episódio. Até o próximo. Fiquem com Deus. Abraços digitais.